Tá. Então, o trabalho a seguir será apresentado baseado na obra de José Lins do Rego, que é a obra Fogo Morto. Tá, e o que é essa obra? Para muitos é considerada o auge da produção literária de José Lins e o que, que ela trata, o que, que ela conta, o que, que a gente consegue interpretar por trás dela e tudo mais. Primeiro que ela se passa em 3 personagens diferentes. E para a época ele já usava umas mecânicas de produção, de narrativa, que hoje em dia que a gente está vendo isso acontecer mesmo. Por exemplo, no primeiro capítulo nós vamos ver a história do personagem José Amaro, que é um artesão que já foi de grande prestígio na região, mas que agora, por conta da industrialização e também por causa de algumas atitudes dele consideradas bastante grosseiras, começou a perder o seu prestígio. E tanto José Amaro quanto os outros 2 personagens que eu ainda vou mencionar são extremamente orgulhosos. E para eles, o que eles são é tudo. Então vamos lá. Seguindo a história aí, a gente vai voltar um pouco no tempo no livro para o começo da construção do engenho da região. E isso, para aquela época, era algo que não era muito comum, você iniciar a narrativa em uma data e depois voltar no tempo para contar uma outra história. Atualmente muitos livros fazem isso, muitos filmes fazem isso, mas naquela época não era assim. Então vamos lá. Seguindo a narrativa, nós temos o Seu Luiz, ou Seu Lula, que é o dono de engenho da região. Mas esse engenho, na verdade, não pertencia à família de Seu Lula, pertencia à família do sogro dele, que era um homem de pulso firme e que por isso seu engenho era muito produtivo. Os escravos mesmo respeitavam muito o sogro de Seu Lula, mas quando Seu Lula assumiu as coisas, tudo começou a desandar. A abolição da escravidão na época também já atrapalhava bastante os engenhos, e como ele não era um bom governante, não era um bom administrador, o engenho começou a decair, e para ele o engenho era tudo também, da mesma forma que as habilidades de artesão para José Amaro eram tudo. E nós temos um personagem ainda mais cômico, que é um tanto fora da curva comparado a esses 2 outros, que inclusive se conhecem. O José Amaro, ele vive no engenho de Seu Lula. E nós temos o Capitão Vitorino, que não era capitão na verdade. O Capitão Vitorino, então, ele é um cavaleiro quixotesco, é uma clara paródia ao Dom Quixote de La Mancha. E ele é doido, acho que é a melhor forma de descrever ele, porque ele tem um ideal de justiça muito forte e está disposto a se arriscar para poder fazer valer a vida dele, e é um cavaleiro errante, ele não tem uma casa fixa, não tem nada muito a se apegar, senão ao seu próprio orgulho. Então nós temos nessa história 3 personagens com um orgulho muito forte, porém o que eles se orgulham já não faz mais tanto sentido hoje em dia. José Amaro se orgulha de seu artesanato, mas o artesanato de José Amaro está perdendo para as produções industriais. Então a gente tem um engenho de Seu Lula caindo também, e nós temos o Vitorino, o capitão, que ele também está já... O negócio de justiça já não é mais dessa época, nós temos os jagunços, nós temos os cangaceiros, mas justiça idealizada não é o que acontece. Então aí vamos explicar o nosso souvenir. A gente escolheu o pote com o açúcar mascavo e o açúcar refinado em cima, justamente para fazer uma mescla desse negócio. Antigamente os engenhos produziam um açúcar mascavo, que era o açúcar tirado direto da cana. Naquela época não existiam as técnicas de refinação dos holandeses e tudo mais, na verdade existia somente para os holandeses. Então o começo do pote ele vai estar com o açúcar mascavo, mas depois disso nós temos o açúcar refinado, que é o que veio depois da ascensão da industrialização. Então a gente quis fazer essa mescla mostrando que o passado cede ao novo, não necessariamente por ser melhor, mas também por ser mais barato, ser mais fácil de acessar. E foi exatamente por isso que a gente escolheu fazer isso. E o pote foi escolhido para ser de vidro, não apenas para mostrar essa divisão entre o açúcar mascavo, mais escuro, mais marrom, e o açúcar refinado branco, mas também para fazer já uma menção ao ideal de justiça de Capitão Vitorino, que era muito transparente. Então, foi o que a gente encontrou que melhor adaptava essas 3 histórias paralelas, mais diferentes, para fazer no souvenir. Então o trabalho a seguir, nós tentamos deixar tudo de uma maneira mais engraçada, mais cômica, porque é um livro muito pesado. Ele trata de assuntos como depressão, ele trata de assuntos que não é uma coisa leve, não é uma coisa fácil de se absorver. E então a gente tentou deixar de uma maneira mais cômica para poder não ficar tão pesado. O que vem acontecendo com você, José Amaro? Eu tenho notado você meio cabisbaixo, meio pra baixo. Você não era assim, você sempre foi uma pessoa sorridente, carismática. O que vem acontecendo? Então, seu Lula, a vida está muito difícil. Todas as pessoas agora se importam mais com essas máquinas industrializadas e param de dar valor ao artesanato de fato, de verdade.
Sim, você justamente é um Toda a grande minha- ferreiro. E toda a minha habilidade que eu adquiri durante meus longos anos de vida são jogados no lixo, assim, dessa forma. Eu lhe entendo, isso é lamentável. As coisas também não andam boas pra mim. Meus engenhos sempre foram lindos, com plantações incríveis, só que a escravidão está acabando com isso. Eu ando, orgulhoso como sou, ando preocupado com isso. Não sei o que farei. Cresci. Opa, amigo! Olha lá. Que bom que encontrei vocês! Vamos fazer justiça, vamos! Oh, volta aqui, pô! Quero falar com vocês! Ei, vocês não querem julgar as pessoas? Tem gente sendo oprimida por aí, beleza? É sério? Poxa, ninguém se importa com a justiça mais? E você aí, tá me olhando por quê, hein? Você não faz nada não, você é um omisso, você não faz justiça não. Quem faz justiça sou eu. Para de me olhar e ficar me julgando aí, ó. Meu nome é José Amaro. Eu moro na cidade de Seu Lula e sou o melhor artesão das redondezas, incomparável a qualquer outro artesão ou máquina industrial feita. Bom, José Amaro, ele era um artesão muito renovado na época, onde suas habilidades, as coisas que ele fazia, suas construções, fez ele ficar muito, como eu posso dizer, muito conhecido na época pelas pessoas. E ele ficou mais famoso ainda quando o senhor de engenho, que é o seu Luiz, chamou ele para trabalhar para ele. E como o senhor de engenho na época era muito famoso e rico e tinha muito dinheiro, ele ficou mais famoso ainda, ele ficou bem mais conhecido na época. Seu autoconhecimento foi mais reconhecido e o dinheiro que ele começou a ganhar bem mais dinheiro do que ele já ganhava só pelo seu reconhecimento. Porém, como na época, a época que ele fazia essas coisas, a época da história, começou a industrialização, a Revolução Industrial, as pessoas começaram a ficar tendo mais interesse nas coisas que estavam sendo criadas recentemente. As industrializações, as coisas industrializadas que estavam tendo na época. E com isso, ele perdeu um pouco de credibilidade, mesmo trabalhando para o senhor de engenho. Porém, quando as pessoas começaram a perder interesse nele, a demanda dele começou a cair por causa da Revolução Industrial, ele sempre foi uma pessoa muito orgulhosa. E com isso, esses aspectos que aconteceram na época, da demanda dele ter acabado, ele perder conhecimento por causa da industrialização, ele começou a ficar uma pessoa muito arrogante, prepotente e até mesmo muito violento. Chegou até a bater na filha dele quando ela teve um ataque epilético, porque ele achou que ela ia ficar boa com isso. E aí surgiu um boato na cidade de que ele era um lobisomem por causa dessas ações que ele estava praticando. E aí ele começou a ficar horrorizado, tipo, por que eu sou um lobisomem por causa disso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele começou a se explicar e mesmo assim as pessoas não acreditaram nele. E até mesmo a família dele, a mãe e a própria filha, pelo ato violento que aconteceu com ela, também acreditaram nessa possibilidade dele ser um lobisomem. E o orgulho começou a chegar muito na cabeça dele e ele nunca conseguiu deixar de ser essa pessoa tão orgulhosa que ele era. E aí ele começou a entrar em uma depressão profunda. E com isso, no final da história, ele acaba se matando porque deixou o orgulho subir a cabeça. Meu nome é Luiz, mais conhecido como Lula. Todas essas terras me pertencem. Já fui dono das mais belas plantações, mas a monarquia, a abolição da escravidão, tentou me sabotar. Então, o seu Luiz, mais conhecido como o seu Lula, ele herdou toda essa fazenda e esse engenho do seu sogro, o pai da sua mulher, o qual ele não respeitava muito bem e ele tratava de uma forma muito grotesca essa esposa dele. E o seu sogro via tudo isso e foi começando a sentir que o seu Luiz, o seu Lula, não merecia tudo isso. E ele começou a perder muitos trabalhadores do engenho que trabalhavam com ele há muito tempo, mesmo o engenho sendo muito respeitado na época, essas pessoas vão começar a ver o verdadeiro lado do seu Lula. Que ele não é uma pessoa muito boa, que ele tem um coração muito ruim. E essas pessoas vão começar a deixar de trabalhar nesse engenho. E a partir desse momento, as pessoas vão sair desse trabalho e
esse engenho vai começar a decair. Então, ele vai perder boa parte da produção e todo o engenho vai ficar prejudicado por conta disso. Depois disso, ele vai começar a entrar numa onda de depressão até que ele encontra uma religião, o qual ele vai seguir fervorosamente, e ele vai começar a dar boa parte do dinheiro dele para essa igreja. Eu sou o Vitorino, um cavaleiro da justiça. Hei de defender os oprimidos e espalhar a justiça pelo mundo. Ninguém há de se expor ao meu pedaço de pau valente. Nenhum dos injustiçadores sobreviverá perante o meu julgamento. Mostrarei a minha espada da justiça para esses vermes, miseráveis, homens sem honra, discípulos de Satanás. Não entendem nada sobre justiça. São todos uns vermes, todos eles. Vou mostrar para esse mundo como um verdadeiro cavaleiro age. Sou eu, Capitão Vitorino, filho da justiça, um homem santo, não sou um verme como vocês. Carrego a minha espada para fazer justiça nesse mundo. Todos uns vermes, miseráveis, abutres, patifes, calhordas. Vou espalhar justiça por esse mundo com o meu varapau. E ninguém vai me superar, pois eu sou um homem de justiça. Sou um homem soberbo, sou orgulhoso, eu sou incrível. Vitorino era um cara muito louco, como vocês puderam ver. Ele defendia seus ideais de justiça e veio de uma família muito rica e se autodenominou capitão. Então, defendeu seus ideais de justiça por todo o mundo.